Bom, agora vamos falar das notícias internacionais, porque no 8º dia de guerra no Oriente Médio, o presidente do Irã pediu desculpas aos países do Golfo e disse que os vizinhos não serão mais alvos de ataques iranianos, a menos que ataquem primeiro. Vou chamar a Cecília Malan, ao vivo de Londres, que tem as informações para a gente. Cecília, boa tarde para você. Boa tarde, Sadi. Boa tarde a todos. Ainda não se sabe qual vai ser a estratégia do Irã a partir de agora. Desde o começo da guerra, no sábado passado, os iranianos atacaram países vizinhos do Golfo Pérsico com mísseis e drones diariamente. E não pouparam estrutura civil como hotéis e aeroportos. O objetivo do Irã era que esses países pressionassem os Estados Unidos pelo fim da guerra. Uma estratégia arriscada que poderia acabar criando uma frente árabe contra o Irã. Hoje, num pronunciamento na TV, o presidente Massoud Pezeshkian anunciou que o Conselho Interino que comanda o país instruiu as Forças Armadas a não atacarem mais os países do Golfo, a menos que eles ataquem primeiro. Apesar desse pronunciamento, um drone explodiu neste sábado perto do aeroporto internacional de Dubai, que era o mais movimentado do mundo antes dessa guerra. Os poucos aviões que saíram hoje tiveram que esperar por algumas horas, mas depois foram autorizados a decolar. Os voos também foram retomados hoje no Catar de forma parcial e limitada. Outros países do Golfo, como a Arábia Saudita e o Bahrein, relataram hoje uma nova rodada de bombardeios iranianos. Além disso, durante a noite, Israel e Irã voltaram a se atacar. Vamos ver mais detalhes agora na reportagem do Leonardo Monteiro. Foi mais uma noite de ataques intensos à capital iraniana. Segundo o exército israelense, mais de 80 caças participaram de uma nova onda de bombardeios. Explosões atingiram o aeroporto de Mehrabad, em Teherã, o mais movimentado do país. Ele abriga também empresas ligadas à indústria de defesa iraniana. De acordo com o embaixador iraniano na ONU, em uma semana, mais de 1.300 civis foram mortos nos ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel. O exército americano afirma que, desde o início da guerra, atingiu mais de 3.000 alvos no Irã, além de 43 navios. Ontem, o presidente americano Donald Trump afirmou que a única negociação possível é a rendição incondicional do Irã. Hoje, o presidente do Irã afirmou que o país jamais vai se render. Foi no mesmo pronunciamento em que Massoud Pezeshkian se desculpou com os países do Golfo pelos ataques. Mesmo assim, os Emirados Árabes, Catar, Bahrein e Iraque relataram hoje ataques com mísseis e drones. Na cidade iraquiana de Basra, o bombardeio atingiu um complexo que abriga empresas estrangeiras, como a petroleira americana Halliburton e a empreiteira KBR. Depois dos ataques, as companhias começaram a repatriar funcionários que trabalham no país. Nas últimas horas, o Irã disparou mísseis e drones contra diferentes regiões de Israel. As sirenes foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém. Na outra frente de batalha, as forças israelenses fizeram uma operação contra alvos do grupo extremista Hezbollah no leste do Líbano. Além dos ataques aéreos, houve confrontos por terra. Pelo menos 16 pessoas morreram. Já são 294 mortos e centenas de feridos só esta semana, segundo o Ministério da Saúde libanês. Um porta-voz do exército israelense afirmou que os militares estão operando com grande força no sul do Líbano e emitiu uma nova ordem de retirada de moradores. Os civis estão sentindo um grande impacto com essa guerra. De acordo com o Conselho Norueguês de Refugiados, cerca de 300 mil pessoas no Líbano tiveram que deixar tudo para trás só esta semana por causa do conflito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez novas ameaças ao Irã. Ele disse que o país vai ser duramente golpeado, incluindo áreas e grupos de pessoas que ainda não foram alvos de ataques desde o começo da guerra. Candice Carvalho, ao vivo de Nova York, tem as informações para a gente. Candice, boa tarde para você. Boa tarde, Andréia. Tudo bem? Boa tarde a todos. Olha, essa permanência, essa continuidade dos ataques parece ser algo unânime dentro do governo americano, Andréia. E segundo uma reportagem da Fox News que saiu hoje,
o Donald Trump está aumentando ainda as hostilidades, mandando um terceiro porta-aviões para o Oriente Médio, o George H.W. Bush. Os Estados Unidos já usam 2 porta-aviões nessa guerra, incluindo o Gerald Ford, que é o maior do mundo. Então, quer dizer, ampliando aí essa base, né, americana ali no Oriente Médio. Uma pergunta que permanece, claro, é quando pararem os bombardeios, qual será, o futuro do Irã? Então, um relatório confidencial do Conselho de Inteligência dos Estados Unidos concluiu que mesmo um ataque americano em grande escala teria pouca probabilidade de derrubar o regime dos ayatolás e também as instituições militares do país. Isso segundo pessoas que tiveram acesso a esse relatório e conversaram com o jornal The Washington Post. Da parte econômica, né, enquanto isso, o impacto da guerra já começa a ser sentido aqui nos Estados Unidos. Um dia depois de os preços do petróleo dispararem para níveis não vistos desde 2023, a gasolina nos Estados Unidos teve um aumento de 14% em relação à última semana. O presidente Donald Trump falou o seguinte, ele disse, olha, se a gasolina subir, vai subir, que a guerra é muito mais importante do que, segundo ele, um pequeno aumento no preço da gasolina e que, segundo ele, vai cair rapidamente quando isso acabar. Mas a questão é justamente essa, né, Andréia? Quando que isso vai acabar? Sem previsão, né, Candice? Obrigada pelas suas informações.